Cordiais saudações. Vamos hoje dar início aqui à nossa primeira leitura teológica. Vamos fazer uma leitura sobre a epístola ou carta de Tiago. Vamos falar sobre fé e ações, que é de fato o assunto central desta carta. Como qualquer texto, seja ele canônico ou apócrifo, todo o texto deve ser lido e interpretado com a hermenêutica correta. Portanto, as passagens que aqui apresento são basicamente o resumo da ideia do texto completo. Por isso é extremamente necessário que você faça a leitura de todo o texto. A leitura atenta, crítica e com uma boa tradução, porque existem diversas, neste caso é um texto canônico, então existem diversos compêndios, ou bíblias, que possuem traduções nada fiéis, traduções livres que levam a dúbias interpretações. Então é interessante que se tenha um bom material para fazer a leitura. Também é recomendado que se tenha dicionários teológicos. Dicionários teológicos bons. Da mesma forma, eu sempre recomendo que a pessoa tenha pelo menos 3 Bíblias, 3 textos, no caso de apócrifos. Textos bem traduzidos. Bem, vamos falar aqui hoje, agora, sobre fé e ações. Nós primeiro faremos a leitura não do texto completo, da carta de Tiago, mas algumas passagens que resumem o propósito central do texto. E repito, é necessário que todo o texto seja lido e de maneira crítica, com atenção e com bom material. Primeiro faremos a leitura de maneira simples, literal. Posteriormente faremos algumas observações e em seguida faremos comentários. Então, em princípio, é necessário que se saiba que fé é elemento de fator interno. É o que está dentro de cada um. É o crer em algo que ainda está por vir. Um algo que aconteceu que não tem explicação. Um algo que está acontecendo que, quando eu falo que não tem explicação, é importante que seja dito que não há uma explicação empírica com base científica, porque a explicação reside dentro de cada pessoa. Inclusive a fé ela não é para os religiosos apenas. Os grandes cientistas, em princípio, antes das suas descobertas, baseiam-se na fé. Acreditam, insistem e persistem que um algo é real, que um algo pode ser comprovado. Então necessita de uma fé, de um crer que aquilo é possível, que aquilo existe, mas que ainda não foi comprovado, que ainda talvez não tenha sido nem experimentado de forma a demonstrar a materialidade, a fatualidade da coisa. A fé religiosa, ela é baseada em dogmas, isso é, em conjunto de regras. E nós temos a fé, que é da religiosidade. O que é religiosidade? É o conjunto de crenças que um grupo social está inserido. Ou melhor dizendo, um conjunto de crenças inseridos em determinado grupo de pessoas, onde com o transcorrer do tempo
esses elementos vão se harmonizando em um único entendimento. Em alguns casos, a maneira mais sólida que isso se apresenta é no que é chamado sincretismo, nas comparações de um determinado dogma, de uma determinada doutrina, que é um conjunto de dogmas, né? Em alguns casos, doutrina e dogma também podem significar a mesma coisa, se harmonizam. É muito comum, por exemplo, os santos do catolicismo romano serem comparados a guias e orixás de religiões de origem do continente africano. Isso cria religiosidade, né? Então as pessoas dizem que têm fé, que acreditam, mas elas não seguem uma doutrina religiosa, elas não seguem dogmas, elas seguem aquilo que elas estiveram inseridas ao longo da vida, que foram transmitidas por família, amigos, pelo meio em que estiveram, pelo meio social. Então a fé é algo muito mais amplo do que parece, porém ela é de processo interno, é a crença de fato. Então quando a pessoa manifesta isso, já não é mais de elemento interno, então já se torna passível de debates, de discussões. E ela pode exteriorizar isso, externar isso com palavras ou ações de diversas formas. Ações já são elementos que são perceptíveis pelos sentidos humanos. Movimentos, sons, imagens, a percepção do toque, odores. As ações levam a isso. Portanto, a fé pura e simples, que é o crer interior, não gera coisa alguma ao mundo. Pode gerar até ao indivíduo ilusões a ele. Já as ações não, elas geram ao indivíduo e ao mundo. E o grande debate de Tiago é dizer que a fé pura não gera coisa alguma. É muito melhor um indivíduo ter boas ações do que ter fé sem ações, ou fé e más ações. A fé dele não representa coisa alguma. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso após a leitura do texto. Então vamos lá, vamos fazer a leitura com calma e depois vamos fazer a leitura desses detalhes que eu gosto de colocar em vermelho para facilitar um pouco, né, a compreensão. Então vamos lá. Princípios Morais, capítulo 1, versículos 19 a 27. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, que cada um de vocês seja rápido para ouvir, mas vagaroso no falar e vagaroso para se irar, pois a ira não realiza o justo. Assim, livre-se de toda vulgaridade e mal evidente, e recebam com humildade a palavra, implantada em vocês, a qual pode lhes salvar a vida. Não enganem a si mesmos pela mera audição do que a palavra diz, mas pratiquem-na. Quem ouve a palavra, mas não faz o que ela diz, é como a pessoa que olha a sua face em um espelho, observa-se nele, vai embora e, imediatamente, esquece da sua aparência. Se uma pessoa, porém, olhar bem de perto na Escritura perfeita, que concede liberdade, e não se tornar uma ouvinte que se esquece de tudo, mas alguém que pratica a obra que ela requer, então será muito abençoada em tudo que fizer.
Alguém que se considera observante da religião e não controla a sua língua está enganando a si mesmo. E sua observância não vale coisa alguma. A observância religiosa, considerada pura e irrepreensível, é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. A fé em obras, capítulo 2, versículos 14 a 18. De que adianta, meus irmãos e irmãs, alguém dizer que tem fé se não tiver ações que a comprovem? Esse tipo de fé é capaz de salvar? Suponham que um irmão ou uma irmã não disponham de roupas e do alimento diário e alguém lhe diga: esqueça-se e se alimente bem, sem lhe dar nada do que necessita. E bem há nisso. Da mesma forma, a fé por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morta. Mas alguém dirá que você tem ações concretas e eu tenho fé. Mostre-me essa sua fé sem atos, e eu lhe mostrarei minha fé por intermédio das minhas ações. Bem, essa primeira leitura é uma leitura seca, uma leitura sem a devida hermenêutica teológica. Então, vamos agora fazer pequenas observações. Eu coloquei até em vermelho, algumas eu até pulei agora lendo aqui, que eu estou vendo, para que seja mais crível a ideia de Tiago. Então vejamos. Assim, livre-se de toda vulgaridade. Comum, não santo. Quando se diz vulgaridade aqui, isso vai variar de texto para texto, de livro para livro, né? De Bíblia para Bíblia, de tradução para tradução, de interpretação para interpretação. Então, diversos textos vão ter muitos termos aí diferentes e até um texto diferente, algumas adaptações até incabíveis. Mas eu estou usando aqui textos que são mais comuns, que têm palavras mais comuns, termos mais comuns, tá? Então, quando se fala em vulgaridade aqui, nós estamos falando no comum, no não santo. E o que é santo? Santo é aquilo que é diferente do comum. E o comum é considerado inadequado. Nós temos que fazer uma leitura de mais de 2000 anos. São textos que podem... que têm base em textos muito mais antigos do que isso. 3.000, quem sabe 4.000 ou mais anos. Então são interpretações que nós temos que ir lá na interpretação histórica. Nós temos que fazer uma interpretação teleológica. Comumente esse termo é confundido com teológica, né? Mas teleológica é de acordo com a compreensão do autor do texto, com a compreensão da sociedade, com a compreensão da época, com a compreensão de quais objetivos a serem alcançados. Então é uma interpretação geral da forma utilizada para se alcançar determinado objetivo. E aqui nós temos uma interpretação teleológica teológica, né? Então, quando se fala santo, comumente as pessoas entendem algo místico. Mas santo implica em alguém que tem condutas condizentes com o que as Escrituras exigem. Tanto dentro do judaísmo, como dentro do cristianismo. Tal como dentro do cristianismo arcaico. Isso é, o cristianismo
antes do Concílio de Nicéia, que estabeleceu o cristianismo como nós comumente conhecemos, né? Não aquele cristianismo puro que Yeshua, que Jesus tenta transmitir. Então, santo é aquele que sai da conduta social inadequada, da conduta ilegal, pois direito e preceitos religiosos eram a mesma coisa. Não havia laicidade, o Estado não era laico, era um Estado que hoje chamamos de teocrata. Na época sequer havia essa percepção de diferença. Então o direito, a educação, a política, a religião, o sanitarismo, tudo estava envolvido, inclusive as ciências, dentro de um único contexto. Os textos, eles são textos para um contexto social harmônico, e não um texto como comumente vimos, como comumente as pessoas imaginam, que é voltado à religião, como se compreende hoje. Não, são textos para a sociedade de uma maneira geral. É como se hoje tivéssemos textos religiosos, jurídicos, científicos, educativos, todos em um único raciocínio e transferidos em palavras, né? Transformados em textos. Então, quando se compreende que as ações daquela sociedade estão indo contra a própria sociedade, busca-se ordenar, criar uma ordem, uma doutrina de ação positiva a todos, e aqueles que a seguem essas ações, são chamados de santos, pessoas diferenciadas. O santo, ele não é uma pessoa que é canonizada, não é uma pessoa escolhida por Deus, não é isso. O santo é uma pessoa que decide seguir de acordo com as convicções, com a fé, a lei. No caso, antigamente, a Torá. E os ensinamentos de Yeshua, posteriormente, que de alguma forma eram enquadrados ainda no judaísmo, né? Jesus era um judeu, não é necessário dizer isso. Então havia diversas vertentes do judaísmo, diversas formas de interpretar. Então aqui, quando se fala livre de toda vulgaridade, implica que a pessoa está... Quando se diz, né, que a pessoa está... que ela deve ficar livre de toda vulgaridade, né? Assim, livre-se da vulgaridade, quer dizer que ela deve sair do comum, do não santo, porque isso gera o quê? Um mal evidente. A conduta que não é harmônica em uma sociedade, que leva prejuízos aos indivíduos, ao grupo, ela é inadequada. Então ela é um mal evidente. Ela vai levar males à pessoa que age e a todos os membros do grupo. Pois bem, continuando. E recebam com humildade a palavra implantada em vocês, a qual pode lhes salvar a vida. Olha, dá pra gente voltar tudo aqui atrás, né? Mas vamos lá, vamos com calma. Humildade é um termo extremamente complicado na atualidade, porque humildade tem alguns debates sobre o significado real deste texto, né? Deste termo, desculpe. Mas quando se trata de cristianismo, humildade significa uma pessoa subjugada. É subjugar-se. Não como
não com uma percepção de um algo a ser aprendido, mas com uma percepção de inferioridade humana e social. Então nós temos a ideia de que somente os humildes entram no reino dos céus. A humildade que passou a ser compreendida, né? Nós podemos perceber isso historicamente, é que o que ficou entendido, inclusive ainda é bastante entendido assim, que as pessoas desprovidas de bens materiais é que terão o que muitos creem ser o reino dos céus, o paraíso. Então os bens materiais levam à ganância, a conflitos, a perda do interesse por algo mais profundo, então a pessoa vai para o que criaram, chamam de inferno, que é algo inexistente. Em um outro vídeo vamos falar sobre isso em uma outra leitura, não sei quando. Pois bem, as pessoas se tornam humildes porque elas têm que fazer doação às igrejas, né? Mais especificamente a Igreja Católica Apostólica Romana, que historicamente no Ocidente é a mais presente na história. Criou muitos atrasos, foi responsável por atrocidades, isso simplesmente por interesses financeiros, apesar de ser dito interesses espirituais. Hoje ela não detém poder político direto nas nações, porém Roma ainda existe como Estado. Riquíssimo, né? Inclusive. Mas não interfere diretamente, como na antiguidade, nas decisões dos governantes. Diretamente. Porque indiretamente nós sabemos que Roma ainda tem grande poder. Inclusive ainda existem muitos debates sobre a confissão. E isso, historicamente, existem provas, inclusive, porém muito difíceis de acessar diretamente, porém testemunhos, inclusive, né, de que as confissões, né, antigamente, hoje não se sabe, né, mas antigamente há documentos que comprovam isso, é histórico. Quando os padres ouviam confissão, eles também faziam um trabalho de investigação, um trabalho de infiltração em nações. E eles transferiam essas informações para os seus superiores, né? Para o bispo, até chegar no Papa, e isso ser transformado em estratégia política, até mesmo em estratégia militar. Então as confissões, tanto que nós podemos, né, até fazer uma percepção aí rápida, de que até hoje no direito nós temos confissão, né? A confissão do suspeito, do réu, e a confissão do fiel, né? Para ser perdoado. E aquilo que era considerada informação útil era transferida, né, para os mais altos escalões da Igreja Romana. E essas informações eram utilizadas, né, de maneira adequada. Na atualidade, isso é algo distinto, é diferente, mas imagino eu que ainda seja utilizado de alguma forma em alguns locais, sem dúvida alguma. Então, o que acontece com a humildade, né? Eu acabei desviando um pouco, foi só uma curiosidade, deixando aqui para vocês. A humildade, ela é algo que de fato representa um momento de você se entregar a um conhecimento novo que vem, de não revidar, de não querer questionar antes de conhecer, esvaziar o copo para receber uma água mais pura. Se essa água não for pura como esperada, esvazie o copo. Mas a humildade, ela é bom senso, compreensão, respeito. Então,
O que isso quer dizer? Né? A humildade, a palavra, em relação à palavra. Então, a humildade é ouvir, é ter um momento de aprender, é ter paciência para aprender, mas não se subjugar como ser humano, mas como aluno, como aprendiz. Em relação à palavra, quando nós falamos de a palavra, nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus. É disso que estamos falando aqui, né? Implantada em vocês. Olha só. Implantada, colocada dentro, para fazer parte. Isso implica em criar uma nova cosmovisão, uma nova percepção de mundo, um algo que faz parte de nós de fato. E não só um algo para sermos hipócritas, né? Fingirmos que estamos inseridos em um determinado grupo que possui condutas santificadas, isso é, condutas positivas às pessoas, inclusive as pessoas que têm as condutas. Bom, a qual pode lhes salvar a vida. Então percebam, lá atrás, ou melhor, ainda no mesmo texto, né? Pouquinho acima e 2 linhas acima. Quando eu falo que as ações previstas, elas são para a existência, para o todo, né? E no caso, quando se fala lei, né, antigamente era tudo uma coisa só. Hoje nós temos aqui uma conduta social, uma conduta positiva. Então, quando se coloca aqui que pode lhe salvar a vida, a própria ou a de outrem, isso implica que uma conduta santa, uma pessoa santa, isso é, que é diferente, que diverge das condutas inadequadas que podem gerar violência, que podem gerar conflitos, ela está ouvindo, ou melhor, ela está agindo de acordo com o que aprendeu com a palavra, né? Quando se diz a palavra, é o mesmo que dizer os ensinamentos de Jesus. E isso, dependendo da fé, dependendo do dogma, da doutrina de cada entendimento, vai se estender até o Antigo Testamento também. Então, ter uma conduta santa implica em ter implantado os ensinamentos em si, ter se transformado. É isso que seria o correto. A pessoa se transforma pelos ensinamentos. Assim ela consegue se salvar e salvar a todos. Não enganem a si mesmos pela mera audição do que a palavra diz, mas pratiquem-na. Quem ouve a palavra, mas não faz o que ela diz, é como a pessoa que olha a sua face em um espelho, observa-se nele, vai embora e imediatamente esquece da sua aparência. Então veja bem, é até redundante, né? Mas eu prefiro que seja, porque firma mais. Mera audição do que a palavra diz. Não adianta participar de cultos, de ritos, se a pessoa não se torna igreja, né? Uma comunidade. E nessa comunidade cria-se um conjunto comportamental santo, isso é positivo, diferente daquele que não está sendo no resto da sociedade ou em grupos específicos. Então, o mero ouvir, a pessoa que sai de casa nos dias adequados, nos horários adequados e vai a cultos religiosos, ela não está fazendo coisa alguma de positivo. Ela poderia simplesmente ter as ações que a palavra, que Jesus nos ensina,
e ela seria muito mais santa por isso. Porém, se ela se sente bem em participar, em ouvir de alguém o que ela mesma pode interpretar, se ela tiver a devida capacidade para isso, ou de ouvir quem de fato tenha essa capacidade, ela sim irá se tornar santa. Porém, é necessário que seja praticada. Essa palavra deve ser praticada. O que está dentro, implantado, deve ser praticado. Quem ouve a palavra, mas não faz o que ela diz, é como a pessoa que olha a sua face em um espelho, observa-se nele, vai embora e imediatamente esquece da sua aparência. É a pessoa que vai em uma reunião de pessoas, escuta ou que pega um texto, lê, mas não pratica coisa alguma. É uma hipócrita. Se uma pessoa, porém, olhar bem de perto na escritura perfeita, o que é uma escritura perfeita? A que não doutrina pelo medo, mas ensina para boas ações. É aquela interpretação feita por especialista e não por estelionatários da fé, coisa que nós encontramos muito hoje. É bem comum pessoas abrirem uma igreja para se livrarem de tributos, né, como IPTU e IPVA, né, e para cobrarem por isso. Não há erro em receber colaborações, mas não condicionar o sucesso de alguém por um dinheiro que ela dá. Por exemplo, o erro grotesco, equivocado e canalha do dízimo. Né? Tem pessoas que vivem muito bem disso. Os ensinamentos não são para a pessoa ganhar dinheiro, é para ela ganhar espiritualmente. E assim ela consegue viver melhor, trabalhar melhor e ganhar bem o que é devido ao seu trabalho. Os ensinamentos não são ensinamentos econômicos, administrativos. São ensinamentos para que se tenha boas condutas. E essas boas condutas podem ser transferidas ao trabalho, que é o que gera lucro. Porém, aquele que ensina, ele pode receber doações, mas não condicionadas a coisa alguma. Os ensinamentos, inclusive, na Didaqué, o primeiro conjunto de regras cristãs, é dito que aquele que viaja para ensinar, ele pode ter 3 dias de hospedagem com alimentação enquanto ensina. Depois disso, ele deve trabalhar. Não deve ser como profissão. Mesmo que possa ser recebido algum auxílio, mas pela boa vontade de alguém, que possa ter se sentido bem e capaz e com condições para ajudar de alguma forma, até percebendo que aquele valor, por exemplo, uma igreja que tem obras assistenciais na zona rural, pode receber auxílio de um veículo ou de combustível de manutenção, ou aquele que transmite pode ser entendido como um professor e ser gratificado por isso, por pura e simples boa vontade de quem ouve. Mas tem que ser claro que a pessoa não deve fazer isso, que não deve ser quantificado, né, e nem colocado que há um tempo para a pessoa receber aquilo. É doação. A doação ela é de processo interno, ela não pode ser cobrada, ela não pode ser pedida como condicional de algo. Tá? Então a escritura perfeita, ela é a interpretação correta
com o uso de hermenêutica teológica, hermenêutica bíblica, né, que é a hermenêutica teológica, exclusivamente voltada aos textos canônicos, né, sagrados. Os textos sagrados são aqueles que foram separados dos demais por serem considerados de maior importância. No entanto, o fato é que os grandes ensinamentos de fato estão nos textos apócrifos, porque eles ensinam de fato, de maneira mais direta, e faremos leituras, interpretações de alguns textos apócrifos aqui, eles ensinam diretamente que a reunião de pessoas em igrejas, em cultos e ritos é desnecessária. Texto algum ensina isso, a não ser o Antigo Testamento. E Jesus vem para romper, de fato, com esses cultos e ritos, porém mantendo as bases do judaísmo. Então vejam bem, quando é dito que Jesus rompe com o judaísmo, não quer dizer que ele deixa de ser um semita, um judeu. Ele rompe com aquilo que não é considerado santo, com aquilo que é considerado inadequado. O que é considerado inadequado é retirado. Então, por exemplo, ele ensina que não há necessidade de carregar, né, um templo por aí, ou de ir em templos para estar na presença do divino, para os que seguem essa ideia, ou em uma reunião na presença de alguém que possa transmitir conhecimentos para que a pessoa tenha boas condutas. Então, como eu disse aqui, eu não vou estar defendendo uma pessoa que segue essa ou aquela religião, esse ou aquele segmento cristão, e tampouco estarei falando para pessoas somente religiosas, inclusive o ateu. Existem ateus que têm condutas muito mais santas, muito mais cristãs, que muitos cristãos que frequentam os seus cultos de maneira extremamente organizada, né? Todos os dias, naquele horário, etc. e tal. Porém, são ações hipócritas e sem nenhuma mudança interior, né? Então, a escritura perfeita é a escritura que permite liberdade. Olha só, tá? Vou voltar aqui. E não se tornar um ouvinte que esquece de tudo, né? Mas alguém que pratica a obra. Bom, o que é liberdade? Liberdade não é ausência de normas, não é ausência de regras. A liberdade é um harmonizar-se com as regras existentes, né? É um equilíbrio. É saber que existem regras que não são tão agradáveis, algumas que são desagradáveis, mas que existem outras que são necessárias, que são agradáveis, que uma pessoa concorda com elas, enquanto tem outras que não concordam, mas compreende que há uma harmonia naquilo, que se uma for retirada e a outra não, pode haver uma desarmonização do todo, de todo esse conjunto normativo, né? Independente do conjunto de norma que seja. Dentro da nossa realidade, do nosso Estado, nós temos ordenamento jurídico, mas vamos colocar aqui que é a mesma coisa, essa liberdade de interpretação, porque as pessoas que estão inseridas em um conjunto, em um grupo, em um subgrupo, em um conjunto de pessoas, em um grupo de ideias cristãs, por exemplo, elas precisam de seguir determinadas regras, determinadas normas devem ser obedecidas. Então tem coisas que a pessoa às vezes não concorda, mas tem coisa que ela concorda, então ela acata. Então, de certa forma, a liberdade tem muito a ver com tolerância e compreensão do todo social envolvido em meio a essas regras, né? Então, quando é chamada de escritura perfeita, é a escritura que não está sendo utilizada, manobrada para dominar pessoas.
E esse domínio é voltado ao que é de lucro, né? Para levar lucro a instituições. É esse o grande ponto. Então, quando uma interpretação é cerceada da liberdade, ela se torna um cabresto, né? E coloca viseiras na pessoa e faz com que ela acredite de fato naquilo. Então elas se tornam agressivas entre si, né? E é bem comum encontrarmos isso, principalmente na atualidade. Quando se fala em cristianismo hoje, não existe cristianismo. Existe uma série, milhares, talvez milhões de interpretações textuais, inclusive interpretações de Bíblias, vamos colocar assim, com traduções péssimas, onde às vezes algumas igrejas exigem dos seus seguidores que elas comprem aquela versão da Bíblia especificamente. Então os cristãos começam a bater entre si, a se baterem. Eles não entendem o que é Jesus, não entendem o que é judaísmo, não entendem o que é a Bíblia, que é um conjunto de livros, não é um livro, é uma coleção de livros anteriores a Jesus e livros posteriores a Jesus. Muitos são conflitantes, apesar de dizer a Bíblia não é conflitante. Isso é porque quem diz isso não tem capacidade hermenêutica para perceber os tantos conflitos que existem dentro dos próprios textos, né? Então é um conflito assim comum que muitas pessoas sequer sabem disso. Vai no Gênesis, né? Lá no Antigo Testamento. Em um livro é um casal de cada espécie, em outro é mais de um casal de cada espécie. Em um texto, né, do Gênesis, do próprio Gênesis, é uma pomba que traz um galho. Em outro é um corvo. Então são textos tão antigos que foram adaptados. São textos que vêm dos contos de Gilgamesh. São bem antigos, são contos da Mesopotâmia. E esses textos foram adaptados em histórias mais novas, né? E aí o que acontece? Isso se torna uma base cultural. E Jesus foi um grande estrategista. Ele queria mudar o pensamento, a conduta das pessoas, mas ele sabia que não poderia impor. Então ele aproveita aquilo que já está no âmago da sociedade, no âmago das pessoas, e harmoniza isso nos seus ensinamentos, né? Então algumas coisas do judaísmo ele harmoniza, inclusive ele sustenta com a Torá. E isso dá mais confiabilidade no que ele ensina. Mas de fato o que ele está fazendo é um rompimento com aquilo que não é santo, né? E a liberdade da interpretação, ela exige isso, que as pessoas compreendam que elas não devem estar presas a dogmas, a interpretações que não sejam com a correta hermenêutica, que leva apenas ao lucro de uma ou duas pessoas que se dizem líderes religiosos, tá? Então aqui continuando, mas alguém que pratica a obra, conjunto objetivo de ações positivas ao todo. Olha só isso aqui. Conjunto objetivo de ações positivas ao todo. Essas observações foram colocadas por mim, repito, para dar uma melhor compreensão aqui. O conjunto objetivo de ações é o que os textos determinam. Positivas, santas, né, que vão levar coisas positivas ao todo, com T maiúsculo. E ao todo, nós estamos falando de uma forma universal, né?
católica. Até mais uma curiosidade. Católico. Todo cristão que segue é católico. Católico implica em universal. Católico apostólico. Isso implica o quê? Que são os segmentos universais dos apóstolos, daqueles que transmitiram os conhecimentos de Jesus. Católico apostólico significa que são conhecimentos universais, isso é, objetivos. São conhecimentos objetivos transmitidos pelos apóstolos, né? Que são os conhecimentos de Jesus. E ao todo é tudo, né? O mundo, as pessoas, o universo. Então, para não tirar nada disso, colocamos ao todo. Então, quando a pessoa diz que é católica, né, no senso comum, as pessoas já compreendem de cara que ela é católica, apostólica, romana. Mas se formos analisar teologicamente, quando uma pessoa se diz católica, ela se diz que ela é universal. Ela é simplesmente universal. E quando se fala universal, diz que ela segue as normas objetivas deixadas pelos apóstolos. Pelo menos deveria ser isso. Mas a grande maioria das pessoas desconhece isso. Então, estou deixando essa curiosidade também. Tá? Então, aqui, que pratica a obra que ela, escrituras, no plural, requer, então será muito abençoada em tudo que fizer. Daqui a pouco a gente volta aqui no abençoada, tá? Então, quando eu falo aqui escrituras, é um complemento que eu quero deixar aqui, é exatamente sobre as tantas traduções e interpretações que existem, mas principalmente sobre as escrituras de fato. Porque quando se fala em escrituras, comumente é compreendido as escrituras canônicas, isso é, as que estão nas Bíblias, né? Não só na católica romana, né? Mas nem outras também. Então, nós temos, por exemplo, a Septuaginta, né? Temos a Etíope, temos a ortodoxa. Então, tem livros diferentes, né? Então, isso independe se são escrituras canônicas, seja lá de qual segmento seja, né? Seja protestante, não interessa. Estamos falando, inclusive, dos apócrifos, dos escritos apócrifos. Prática e obra que ela, na verdade, elas, né? Escrituras. Então, quando fala ela, isso é muito importante de compreendermos. Ela significa que todos esses textos, sejam reconhecidos por uma instituição ou não, representam um único raciocínio feito por Jesus. São ensinamentos que se complementam. Essas limitações de escrituras são institucionais. Não tem nada a ver com Jesus. Então, as escrituras, eu coloquei aqui no plural, né, mas na verdade é no singular. Poderia ser até com letra maiúscula. Ela, né? A escritura. Porque implica em todos os textos. Em todos os ensinamentos. Na verdade, nós poderíamos dizer que é um ensinamento, um conhecimento com C maiúsculo, dividido em diversos textos escritos por diversas pessoas, mas é tudo um raciocínio. É um ensinamento. Então, a palavra, né, nos remete a compreender um termo, mas a palavra, na verdade, significa a compreensão dos textos, né, das escrituras, né? E aqui, quando nós vamos requer, então será muito abençoada em tudo que fizer. Bom, abençoada, isso aí agora vai depender de cada um, de acordo com a sua fé ou não fé. Causa e efeito, né? Olha só que interessante. Se a pessoa tem boas ações, em tese, comumente,
ela terá bons resultados. Isso não é uma regra, nós sabemos que a realidade do mundo não é assim. Em alguns casos, tudo que se faz esperando o que é correto, o que é bom, né, um bom objetivo, agindo de maneira correta, empática, às vezes dá errado. Existem diversas forças interferindo nisso, né, diversos acontecimentos que impedem um determinado sucesso, mas isso não impede que haja continuação nessa busca, né? Para outras pessoas, o abençoado vai ser como um presente de Deus, né? Então, isso vai depender de cada um. No entanto, o que é comum a qualquer uma dessas compreensões é que isso vai vir da ação e não da fé. A pessoa ela necessita aprender, modificar-se interiormente e agir de acordo com a sua modificação interior positiva. E assim ela terá bons resultados. E assim ela será abençoada. Isso é, receberá coisas boas. Tá? Então vamos lá. Alguém que se considera observante da religião e não controla a sua língua, está enganando a si mesmo e sua observância. Então vamos lá. Observância, né? Acatamento e cobrança de acatamento. Não vale coisa alguma. Olha só, como é direto, né? Direto e reto, pesado. Então, acatamento, cobrança de acatamento, é aquela pessoa que, vamos aqui de novo, né? Alguém que se considera observante, isso é uma guardiã, uma pessoa que entende que faz correto e que deve cobrar das pessoas para fazerem o correto. Mas não controla a sua língua. Isso é uma pessoa que quando diz que não controla a sua língua, não é especificamente uma pessoa que fala mal, que cria conflitos, que conversa fiado, furado, né, como no bom português, mas uma pessoa que age para gerar mal ao outro, ou que age de forma a não se preocupar com o mal que é gerado a outrem. Então, a observância dela, né, a cobrança de condutas, ou a sua conduta que aparenta ser fruto de uma mudança interior, não vale coisa alguma, é inútil. Por quê? Porque não é ação, sequer é fé. É só uma manifestação de conduta hipócrita para melhor enquadramento social, para ser bem vista, bem quista e automaticamente se sentir mais segura em meio ao grupo que existe, né? A observância religiosa considerada pura e irrepreensível, né, sem falhas, é cuidar dos órfãos e das viúvas, pessoas necessitadas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. São 3 coisas aqui, tá? Na verdade, 4. Percebam, vocês vão ler aí nos textos, às vezes eu coloco isso aqui, porque às vezes coloca que Deus, o Pai, o nosso Pai, Yeshua, e aqui a interpretação é teológica, tá? Poderia colocar aqui, mas nesses primeiros vídeos eu prefiro não fazer, porque a ideia é transmitir o conhecimento e não induzir, não levar a pessoa a entender que ela tem que acreditar em Deus. Porque vejam bem, acreditar em Deus é uma coisa muito complicada. É imaterial e não há como provar coisa alguma se é de sua origem ou se não é da sua origem, né? Então podemos fazer diversos questionamentos teológicos e filosóficos, né? Principalmente qualquer dito sobre nossa, me fugiu aqui. Onipotência, onipresença e onisciência, né? E isso necessariamente deve ser harmonizado com
a piedade com a bondade. Então isso leva a diversos debates. Tal como sobre destino, sobre livre-arbítrio, sobre interveniência divina ou não, se a oração gera fatos ou se a oração nos gera resposta para agirmos e conseguirmos ou não os nossos objetivos. Então colocar isso é a mesma coisa que colocar Deus, porque essa interpretação de Deus ela é muito ela é variável demais. Deus, textualmente, é variável. É uma variável. Então, se for colocado essa variável em uma equação, cada pessoa vai entender de uma forma diferente. Deus não tem uma única interpretação. Então, é uma variável. Então, quando nós tiramos esse nome, essa ideia do texto, o texto fica mais crível para qualquer pessoa. E aí o que cada um faz? Coloca a interpretação dentro da variável Deus que ela acredita ou não coloca nenhuma se ela não acredita. Porque os textos, como eu disse no início desse vídeo, eles foram criados não para serem de religião, eles foram criados para serem parte de um conjunto social, lei, educação, direito, religião, é tudo uma coisa só. E Jesus vem e modifica isso para a modificação da conduta humana. No entanto, como bom estrategista, ele também utiliza do que as pessoas acreditam profundamente no judaísmo. E nós temos que lembrar que Jesus não escreveu, pelo menos não sabemos de nenhum texto que ele tenha escrito. Então são os seus discípulos que são inseridos no judaísmo, que têm uma crença, e eles vão colocar isso, até por estratégia também. Então, para que uma interpretação seja mais suave e possa ser alcançada por muitas pessoas, eu prefiro retirar a variável da equação. Então, cada um, na leitura, coloque e faça a sua interpretação, tá? Então, quando é dito aqui pura e irrepreensível, sem falhas. Então, esse conjunto de ensinamentos, ele é, em tese, infalível. Mas isso, se for feito, nós temos que compreender uma coisa aqui. Quando se diz infalível, não quer dizer que é um instrumento, tá? Porque os textos, né? As escrituras, a Igreja Católica Apostólica Romana tem um princípio que que diz que as escrituras são infalíveis, que elas não falham. E junto a isso tem um outro princípio, que é da interpretação exclusiva da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quer dizer, o que a Igreja Católica Apostólica Romana interpreta deve ser seguido a troco de grandes punições, se não forem, né? A história nos demonstra isso, né? A Inquisição, por exemplo. Porque a Bíblia é infalível. O conjunto de textos que eles escolheram é infalível. E como somente eles podem interpretar, qualquer forma que interpretem, né? Na verdade, o Papa, que dá a palavra final, deve ser seguida, porque é um axioma. Então percebam isso, né? Daí nós temos aqui, ó, liberdade, escritura perfeita. A escritura perfeita e dotada de liberdade, ela é livre disso. Ela é livre disso.
ela só é sujeita à interpretação adequada, correta, teológica, tá? Então aqui nós agora vamos aqui, sem falhas, é por isso, porque ela é sem falhas no método, é um instrumento bom, não é sem falhas, porque a falha é o resultado, né? Então, a busca de um objetivo usando esses instrumentos, se esse objetivo não foi alcançado, houve uma falha. Mas os instrumentos foram adequados, né? Então, as palavras, elas são dotadas de potencial de não falharem. Mas isso não quer dizer também que são infalíveis, né? São métodos que não precisam ser mexidos, são suficientemente bons, mas podem gerar resultados não desejados. Porém, são métodos que devem ser repetidos até que se alcance o objetivo. Isso é, quando se fala em método aqui, nós estamos falando em mudança interior e mudança de conduta com base nessa mudança interior, né? Então não é porque eu mudei internamente, eu me tornei melhor e eu quebrei a cara com isso que eu devo voltar a ser ruim. É essa a ideia, tá? Então, depois disso nós temos aqui cuidar dos órfãos e das viúvas nas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Bom, isso aqui não tem necessidade de explicar tanto, né? Então, cuidar dos órfãos e das viúvas, no tempo em que esse texto foi escrito, normalmente eram as pessoas que passavam mais necessidades, então fala-se dessas pessoas. Mas nos tempos atuais, são muito mais pessoas, então traduz-se por pessoas necessitadas, que estejam passando alguma necessidade, né? Inclusive, em muitas traduções livres, coloca-se pessoas necessitadas e não viúvas e órfãos, tá? E nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. É exatamente algo que se liga a isso aqui, ó, o sem falhas, né? Então a pessoa tem uma mudança interior e ela tem uma mudança de condutas e ela acha que isso é suficiente para ela ter sucesso em tudo, aí o que acontece? Ela falha, ela quebra a cara, ela é traída. E aí ela fala, poxa, mas eu fiz tudo. Eu me tornei santo. Eu segui as escrituras. Eu fiz tudo corretamente. Então o que eu vou fazer? Exatamente isso aqui, ó. Não se deixar contaminar pelo mundo. Isso significa o quê? Que a pessoa não desista de tudo que ela conseguiu de melhora porque ela fracassou nos seus objetivos. Para não se entregar ao comum novamente. Para ela não se tornar novamente vulgar. E manter-se santa. Tá? Então, não se deixar contaminar pelo mundo é exatamente não deixar que os acontecimentos normais, que os acontecimentos da dinâmica universal mudem aquilo que foi construído, conseguido de bom, de mudança interior e de ações. Não precisamos deixar de sermos bons porque fracassamos. Porque a mudança interior, ela não é para ganhar dinheiro. Assim como muitas igrejas de hoje prometem. Poxa, né, é muito bacana a pessoa simplesmente entender que se ela for ouvir música, gritar, não tiver mudança nenhuma, ela vai se tornar mais rica financeiramente, né? Então é o que os estelionatários da fé, e muitos aí, tem, né? Tem muitos aí. Fazem. Eles sim, eles com isso ganham bastante dinheiro, né? Mas os pobres que estão lá buscando mudança interior
Não consegue. Então muitos, ao invés de irem para uma igreja, para um grupo de pessoas buscar mudança interior, eles vão buscar mudança financeira. Essa é a grande realidade da atualidade, né? Então a pessoa fala, nossa, só tenho fracassado na vida, não consigo nada, não consigo um carro, uma casa, não consigo viajar, vou para a igreja. Aí o que ela diz? Ah, nossa, começou a melhorar em algumas situações. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa está desempregada, ela chega no meio de um monte de pessoas e quem tem contatos consegue algumas coisas, consegue um emprego até de alguém que está lá no meio dessa igreja. Então ela diz que foi resultado do que o pastor, do que o cara lá falou, né? O líder religioso qualquer lá falou. Mas na verdade isso é uma coisa de fato, causa e efeito. Tá? As orações, a fé, não resolvem nada. Não mudam o mundo. Elas mudam internamente. Mudando internamente, através das nossas ações, nós mudamos o mundo. Então a pessoa ela sequer precisa de ser uma religiosa para ela mudar o mundo positivamente. Primeiro ela tem que se mudar internamente. Ela tem que se transformar em algo melhor, em algo santo. Tá? Bom, então aqui a fé sem as obras. Estamos no mesmo assunto ainda, né? E vamos continuar nele. De que adianta, meus irmãos e irmãs, alguém dizer que tem fé se não tiver ações que as comprovem? Esse tipo de fé é capaz de salvar? Olhem só, a si e a outrem. Por que eu coloco isso aqui? Porque para muitas pessoas o salvar vai ter diversos significados. Né? Para cada pessoa, o salvar vai ter um significado. Para algumas pessoas, salvar seria a ida para o paraíso. Para outras pessoas, salvar ainda estaria nesse mundo. E desculpe, eu deixei o celular aqui ligado. E seria salvar o próprio espírito, né? O espírito é a percepção, é a compreensão, é a cosmovisão. Espírito, alma, às vezes tem o mesmo significado, porém também tem significados distintos, né? A alma seria a continuação existencial da pessoa, o algo imaterial. O espírito é a cosmovisão, é a percepção de tudo. Então é o processo interno, emocional, é a mente, é o espírito, né? O espírito da pessoa. Então quando uma pessoa diz, ele entendeu o espírito da coisa, ele entendeu a coisa, o que há de mais profundo na coisa, ele entendeu a coisa de maneira ampla e complexa, entendeu o espírito da coisa, né? O sopro, né? O espírito, o sopro, ele entendeu a alma, o sopro, que no caso, quando se fala em alma, se fala em continuação do ser imaterial. Então seria, alguns vão dizer que o espírito e a alma são a mesma coisa. Então é o mesmo sopro. É a mesma coisa. Então, enquanto na matéria o espírito é chamado de espírito, a compreensão, a consciência. E quando o corpo deixa de existir, essa consciência continua existindo como alma. Alguns casos trocam, né, os termos. É por isso que eu disse aqui, eu não quero elementos de doutrina, eu quero transmitir e que cada um aplique isso ao que crê. Tá? Então, quando se fala em salvar, nós estamos falando de em diversos sentidos, né? Salvar a si, salvar para o paraíso, salvar como ser humano, como alguém que estava perdido, às vezes perdido na raiva, na ira, perdido no vício de alguma coisa, perdido na ganância, perdido na conduta, no intelecto, e de repente a pessoa se salva em vida, se torna uma pessoa melhor. E também salva a outra. Esse tipo de fé é capaz de salvar. Esse tipo de fé é capaz de salvar? Né? É uma pergunta, né? Alguém diz, de que adianta, meus irmãos e irmãs, alguém dizer que tem fé se não tiver ações que a comprovem? Esse tipo de fé é capaz de salvar? Né? Então aqui a resposta é óbvia. Não, ela não é capaz de salvar.
Uma pessoa ela não pode mudar se ela não se mudar internamente, através de uma fé real profunda, e agir corretamente. Ela tem que agir de acordo com a sua mudança interior. E ela não vai salvar outra pessoa, porque a pura fé sem ações, né, isso é o processo interno apenas, a fé, ele não vai gerar nada para ninguém. Então as outras pessoas não serão salvas, nem da fome, nem do frio, nem da perdição em condutas. Uma pessoa que se salva em conduta, se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais santa, ela pode servir de exemplo para outras pessoas, ela pode auxiliar, guiando um pouco algumas pessoas. Então, se ela não tem condutas, a fé dela não adianta de nada. Então, se aquele líder religioso que berra nos seus ouvidos, que cria uma banda de pessoas frustradas que queriam ser musicistas, que queriam ser cantoras, e tocam aquela coisa horrível, barulhenta, que a gente não entende nada, e diz que você tem que dar o dízimo, essa conduta dele não vale de nada. Ele não vai mudar ninguém que está ali. As pessoas que mudarem ali não vão mudar por ele, vão mudar por si. E logo que elas mudarem, elas vão se afastar, porque não convém ficar em lugares de estelionatários da fé, né? Então vamos lá. Suponham que um irmão ou uma irmã não disponham de roupas e do alimento diário e alguém lhe diga: esqueça-se e se alimente bem, sem lhe dar nada do que necessita. Que bem há nisso? Da mesma forma, a fé por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morta. Então olha só isso aqui, que interessante, né? Esqueça-se e se alimente bem. Isso aqui nós podemos interpretar de algumas formas. Olha como aqui são interessantes, né, os textos e a interpretação adequada deles. Eles são objetivos, porém eles são aplicados em situações concretas, extremamente subjetivas. Tanto que o nosso direito, todos os ordenamentos jurídicos, né, o nosso principalmente, são baseados nas ideias textuais das Bíblias, né? Então, quando nós olhamos, por exemplo, nas Bíblias, né, capítulo tal, versículo tal, nós temos isso nos códigos. E isso é feito, capítulo tal, versículo tal. Na Igreja Católica Apostólica Romana existe o Evangeliário. São leituras muito específicas para que a igreja seja católica, isso é, universal. Então, são separações de textos, de pedaços do texto inteiro, que deve ser lido inteiro, para uma compreensão inteira, para serem lidos de forma geral no mundo inteiro, naquele dia, naquele horário. Os evangeliários servem para isso. Então, há uma unicidade na igreja católica, apostólica, romana. Hoje em dia isso é flexível, porque o que acontece? Às vezes acontecia uma tragédia muito local, uma pessoa querida, uma catástrofe natural, e a leitura do evangelho daquele dia era uma leitura que não tinha nada a ver com aquilo, então isso não levava alento. E isso leva à perda de fiéis, e perda de fiéis leva à perda de dinheiro, né? Então, isso hoje é flexibilizado. No entanto, foi mantida essa ideia, né? Tanto que eu estou fazendo essa interpretação aqui, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, agora do versículo 14 ao 18, do capítulo 2, porque condensa uma ideia. Agora, olha que interessante isso, condensa uma ideia, mas não quer dizer que seja a ideia do texto. Então, quando quando é criado o evangeliário, é para condensar uma ideia de doutrina e cabresto, né? Uma doutrina de cabresto. Cercear a liberdade da leitura, né? Da escritura perfeita, né? Isso é, a que não doutrina pelo medo, mas ensina para boas ações.
Então, é isso que acontece, né? Quando as interpretações são feitas para doutrinar, né? As pessoas elas perdem a liberdade, né? Então, voltemos aqui, quando nós vamos fazer essa leitura, esqueça-se e se alimente bem, sem lhe dar nada do que necessita. Esqueça-se. Esqueça que você está com frio, que você está com fome. É objetivo, né? Então essa objetividade, ela é para a gente aplicar em diversas situações, porém é necessária uma interpretação que seja emoldurada. O que é uma moldura interpretativa? Uma moldura interpretativa significa que há limites. Porém, dentro dessa moldura, a movimentação é livre ali. Tem diversos pontos que podem ser ocupados dentro dessa moldura. Mas há um limite, né? Então há um emolduramento. Então aqui há um emolduramento também, mas há diversos pontos que isso pode ser utilizado. Então, né, até voltando aqui, né? E daqui a pouco eu volto para cá, que é aqui que nós devemos estar, né, fazendo essa interpretação. É até por isso que os evangeliários pegam um ponto aqui, um ponto ali, para criar uma moldura fora da moldura hermenêutica de fato, da teleologia do texto. E cria uma teleologia própria. Afinal, inerrância bíblica, né? O princípio da infalibilidade bíblica, né? E a inerrância interpretativa da Igreja Católica Apostólica Romana. Então somente ela poderia interpretar a Bíblia que ela criou escolhendo os textos específicos. E logo, se os textos são infalíveis, o que ela diz tem que ser obedecido, né? Então, cria uma moldura distinta da moldura. Quebra a moldura real, a moldura do texto tradicional, quebra a teleologia do autor do texto e cria-se uma interpretação fajuta, porém funcional para levar lucro e manter a dominação, através do medo, principalmente, né? Então aqui, esqueça-se e se alimente bem. Quer dizer, você, por exemplo, né, vou dar aqui uns 2 ou 3 exemplos. Esqueça-se que você está com fome e com frio. O que importa é a alma. Não é o reino do céu, não é o reino da terra, mas o reino do céu. Você, se tiver fé, você supera o frio e você supera a fome. Aceite o que é dado a você. Então é isso que uma pessoa diria. Mas olha bem, o que o próprio texto vai dizer. Sem lhe dar nada do que necessita. Que bem há nisso? Né? Então, se alguém diz, esqueça-se e se alimente bem, sem lhe dar nada do que necessita, que bem há nisso. Então, para uma pessoa dizer, esqueça-se, esqueça hoje que você está com fome, esqueça que você está com frio. Receba esses agasalhos e receba esse alimento. Esqueça-se. E viva hoje. E quem pode doar, continue doando, né? Então, ao mesmo tempo que está dizendo o que tem que ser feito, também está dizendo o que não tem que ser, o que não deve ser feito, né? Então, por exemplo, um outro exemplo, né? Esqueça-se e se alimente bem. Quer dizer, pela fé. Esqueça-se que você está com fome, esqueça-se que você está com frio, porque nada acontece se não for da vontade de Deus. Então você irá receber no momento certo. Esqueça-se disso. E aí vem o resto do texto e diz, sem lhe dar nada do que necessita. Que bem há nisso. Então o alerta é, não tente dar conselho, não tente dar alento, falando que a pessoa não tem fé, que se ela tiver fé, ela deixa de sofrer fisicamente. No plano em que nós existimos, né, no mundo que nós existimos, que é material, que é físico, nós necessitamos
de coisas simples, né? Alimento, por exemplo, proteção das intempéries. A fé não resolve isso, o que resolve isso são ações. É inútil a fé. A fé é para mudança interior, só para isso, para mais nada. Tá? Então aqui, da mesma forma, a fé por si mesma, se não for acompanhada de ações, está morta. A fé está morta. O que adianta uma pessoa dizer para outra, vou orar por você. A pessoa diz, eu estou com fome, eu estou com frio. A pessoa diz, vou chegar em casa, vou orar por você. Muito para tudo dar certo na sua vida, viu? Hipócrita. Hipócrita. Porque a oração dela não vai adiantar coisa alguma. A oração é proveniente da fé. E a fé sem ação não adianta nada. Ela é morta. A fé e oração sem ação é morta. São mortas. Ambas são mortas. A oração é para mudança interior. Então, quando uma pessoa ela se recolhe, né, no Mateus 66, depois vamos fazer um vídeo sobre isso. Mateus 66. Recolha-se, né, vá para o seu quarto em silêncio e ore ao Pai. E quando se fala em orar, nós estamos falando em falar e não em ouvir, em falar. Isso quando nós falamos em falar, nós não necessariamente estamos falando em comunicação verbal, mas em comunicação mental. É o mesmo que dizer, medite sobre determinada situação e a resposta virá. E aí é colocado no texto que o Pai ouvirá. Mas isso independe da pessoa estar meditando, buscando uma resposta lógica, científica, ou se ela está buscando uma resposta lógica, acreditando que essa resposta vem do divino, porém, por pura e simples evolução, inconscientemente, nós estaremos nos dando essa resposta também. Então isso independe da fé, independe se é religioso ou se não é religioso. A meditação, a reflexão sobre os problemas é de fato a oração. Agora, não adianta que uma pessoa resolver todos os problemas aqui e não agir. Ela sabe o que tem que fazer, mas não faz, então os problemas vão continuar. A oração e a fé, sem ação, não servem para coisa alguma. Tá? Bom, findando. Mas alguém dirá que você tem ações concretas e eu tenho fé. Mostre-me essa sua fé em atos e eu lhe mostrarei minha fé por intermédio das minhas ações. Vejam bem, isso aqui é um diálogo. Tá? Vocês vão pegar a carta de Tiago e depois disso aí vocês vão ver que tem um diálogo. É uma forma do autor do texto, em tese Tiago, dizer, olha, essa ideia, as pessoas vão bater de frente. Né? Alguns vão dizer que a fé é mais importante, alguns vão usar um argumento, vão usar um fato, e olha aqui, você pode discutir dessa ou daquela maneira. Né? Então, comumente em alguns textos bíblicos, nós encontramos, ao invés desse texto, né, mas alguém dirá que você tem ações concretas e eu tenho fé. Uma pessoa dizendo que a fé é mais importante. E a pessoa que entende que a ação é mais importante, vai dizer, mostre-me essa sua fé sem atos, e eu lhe mostrarei minha fé por intermédio das minhas ações. Quer dizer, essa pessoa aqui, ela vai chegar e vai mostrar de fato, ela vai mostrar no mundo as coisas modificadas com as ações dela. Ela vai mostrar a instituição que ela ajuda a dar alimentos e roupas, ela vai modificar, ela vai demonstrar as pessoas que ela transmitiu conhecimentos e que essas pessoas mudaram e geraram coisas boas no mundo. E vai dizer para a pessoa que diz, eu tenho fé, né? Mas alguém dirá que você tem ações concretas e eu tenho fé. Né? A pessoa vai dizer, eu tenho fé.
A minha fé me basta. Olha que interessante, me basta. É muito comum ouvirmos isso, né? É meio inconsciente a pessoa entender que a fé só serve para ela mesma. Então a fé me basta. Mas ela é bastante para ajudar outras pessoas? É? Se ela não tiver ações, não é. Em alguns outros vai haver isso aqui, né? Mas alguém dirá que você tem fé e eu tenho ações. Né? Então aí já muda um pouco o diálogo. Mas o diálogo continua. Mas alguém dirá que você tem fé e eu tenho ações. Aí já a outra pessoa vai dizer, mostre-me, mas alguém dirá que você tem fé e eu tenho ações. Alguém vai dizer, olha, eu tenho fé e você tem ações, minha fé me basta. Acaba que o sentido é o mesmo. E aí a outra pessoa vai dizer, mostre essa sua fé sem atos e eu mostrarei minha fé por intermédio das minhas ações. Bem, o texto continua nessa linha, porque é um diálogo, né? Isso tem que ser percebido. É um exemplo onde pessoas estão discutindo sobre fé e ação proveniente da fé. Ou uma ação sem fé, mas que gera coisas boas. Tanto que posteriormente é falado sobre Abraão. Quando Abraão é dito a Abraão que ele, em nome da fé, deve sacrificar Isaac. E no momento em que ele vai sacrificar Isaac, Deus diz, não faça isso, você demonstrou a sua fé. Aí vem o diálogo, né, nesse próprio texto, posterior a isso aqui. Né? Aí alguém diz, não, mas pela fé, Abraão caiu nas graças de Deus, ele foi considerado o grande pai do judaísmo, das grandes, né, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo. Ele se torna o protegido por Deus porque ele teve fé. E aí vão dizer, não, ele não teve fé, ele teve uma ação. A ação dele é que fez com que Deus entendesse que ele era digno de confiança. Então veja bem, pessoal, não é para fazer essa interpretação, porque é uma coisa grotesca, né? O pai que para provar a fé, ele vai e mata o filho, simplesmente para provar que ele tem fé, né? Ele pensa em si. Então a gente pode ainda levar o debate a isso teologicamente. Olha, então ele não, a ação dele foi realmente de pura fé porque ele pensou mais em si, mas ele teve uma ação que agradou a variável lá, né, do Deus judaico cristão. Na verdade, esse Deus de Abraão, ele sequer era judaico ainda, né? Vem lá de Gilgamesh, né? Tá lá na Mesopotâmia ainda. Mas então aí foi sendo modificado esses textos, enfim. Mas aí vai dizer no texto, mas foi a ação dele. Foi quando ele realmente demonstrou a fé. Então é exatamente o que está sendo dito, o que eu disse aqui. Não adiantaria ele dizer, eu tenho fé no Senhor, quando Deus diz para ele, né? Mate o seu filho para provar que você me ama. Esse Deus aí questionável por muitos, mas que para a época, teologicamente, era bem interessante. Eu vou até dar uma pincelada aqui, mas daqui a pouco. Quando Abraão tem a conduta, ele levanta o punhal, aí Deus diz para ele parar. Foi a ação dele que demonstrou a sua mudança interior, a sua fé verdadeiramente. Então não foi a fé, foi a ação dele. Então isso é demonstrado no texto, por quê? Porque é uma história que constrói esse povo, que está arraigada no social, que está arraigada na mente coletiva, né? Então é um melhor exemplo que ele poderia dar para que as pessoas compreendessem, né? E aí a curiosidade é que no tempo de hoje, né, grotesco, mas poxa, a gente vai analisar lá, antes do judaísmo de fato, né, ainda na Mesopotâmia, era comum que alguns rituais, crianças fossem mortas para os deuses. Então era extremamente comum. Aí o que acontece?
aparece um Deus que faz um pedido absolutamente comum para a época. Sacrifique o seu filho para você demonstrar que me ama. O seu filho vai para um bom lugar, porque ele foi sacrificado a mim, o Deus Todo-Poderoso. Ele vai para um bom lugar. E você vai ter uma boa vida. Isso era comum naquele tempo. Tem textos antigos judaicos que comprovam isso, né? Isso não é falado na Bíblia, mas existem diversos textos extremamente antigos do judaísmo que vão comprovar isso, né? Textualmente. Então, quando Abraão vai apunhalar Isaac, o que acontece? Deus diz, para, não faça isso. É exatamente esse o ponto que faz com que Abraão se torne o primeiro, o grande pai, porque ele rompe com o sacrifício dos filhos. Então, a fé não precisaria mais ser demonstrada matando alguém amado. Então, percebam, teleologicamente, para hoje, para nós, é uma coisa grotesca, mas para a época era comum que sacrificassem pessoas, inclusive filhos, para os deuses. E aí, quando um desses deuses, né, que se torna mais à frente o Deus judaico-cristão, diz: não sacrifique mais, se torna o Deus misericordioso. Então é um rompimento. É por isso que Abraão se torna o primeiro. E olha que legal, né? Bem à frente, vem um cara aí, tal de Yeshua, Jesus, e faz a mesma coisa. Né? Ele tem uma morte expiatória. Ele se torna o cordeiro, porque ainda havia sacrifício de animais, e é bem possível que ainda havia grupos que acreditavam que poderia sim sacrificar seres humanos, mesmo que não fossem considerados judeus, né? Mas Jesus ele tenta demonstrar que não há necessidade disso. Então ele é o último a morrer em sacrifício. A morte expiatória, a morte vicariante, ele morre como o último sacrifício e em substituição a todo e qualquer ser vivo, seja ser humano ou seja pombo, cordeiro ou qualquer coisa que seja que era comum sacrifício nos templos. Então é dito que aquilo não era mais necessário. Então olha como é que é uma coisa que acaba sendo até de saúde pública também, né? De não ficar queimando animais, que era assim o feito do sacrifício. Eles eram queimados, né? Subia aquela fumaça, aquela coisa toda, em um lugar já quente, seco, não era com certeza muito agradável quem estava ali nas proximidades, né? Com todo aquele vento, ia bem longe, a proximidade era bem ampla. Então ele vem e acaba com isso. Não precisa de sacrificar ninguém. Eu estou morrendo aqui para mostrar para vocês que eu sou o último a ser sacrificado, substituindo qualquer ser que seja. Porque agora sacrifício, ritos, não importam, rituais não importam. O que importa é a mudança interior para que vocês mudem a conduta de vocês. Então, o que é que nós temos aqui nesse texto? Né? Para darmos fim aqui à leitura de hoje, é óbvio que isso seria uma coisa muito mais ampla, principalmente se fôssemos fazer uma análise de todo o texto de Tiago, mas eu fiz isso, eu peguei aqui esse ponto que eu achei é o ponto central, e eu peguei essas falas aqui do início que eu achei que resumiriam bem todo o texto, tá? Então, mas leiam o texto de Tiago inteiro. Não se lê textos bíblicos por pedaços ou unindo pedaços de um texto ou outro, como muitas pessoas gostam de fazer, a menos que isso seja feito dentro da devida hermenêutica. Sempre que alguém disser para você, se você é religioso ou religiosa, e o seu líder
religioso, a liderança religiosa, né, disser para você ler um versículo, ou dois, ou seja lá quantos forem, principalmente de textos diferentes, de livros diferentes, né, porque são livros dentro de uma coleção, que parece que é um livro só, que é a Bíblia. Leiam todo o texto, façam uma interpretação de uma escritura perfeita. Aqui não doutrina pelo medo, mas ensina para boas ações. E aqui o que nós podemos resumir é que a fé pura e simples, ela é indiferente. Ninguém se salva ou salva, independente de como a pessoa interprete salvar e salvar-se, sem ação. O mundo requer ação. Requer força e energia para que as coisas se movam e se modifiquem. O pensamento não faz isso. Nós não levitamos coisas com o pensamento, tampouco modificamos uma dinâmica de diversos indivíduos e fatos simplesmente porque queremos. E aproveitando, quando tiverem de orar, orem pela mudança interior. Não orem esperando que aconteça uma coisa fantástica que você não tem explicação e caia alguma coisa resolvida em sua mão. Isso é comum de muitas pessoas acreditarem, olha, eu orei e de repente aconteceu uma coisa maravilhosa. Ok. Em algumas situações isso aí é aceitável, né? Às vezes, em muitas situações é aceitável. Às vezes a pessoa ela está ali desempregada, em desespero, ela ora e de repente, em poucos dias, aparece uma oportunidade de emprego, ela diz que foi a oração. Na verdade, são fatos que acontecem, às vezes ela pediu para alguém, alguém indicou, mas e a pessoa crê que isso é uma intervenção divina? É fé, é dela. Agora, se isso não acontecesse, ela ia continuar orando pelo resto da vida até morrer de fome, né? Então, em alguns casos, inclusive existem frases de religiosidade, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso não é bíblico. Em algum momento, algum pregador aí disse isso e parece que é bíblico. Isso não existe em escritura alguma, tá, pessoal? Então, quando alguém disser para você, faça o que eu faço, faça a tua parte que eu te ajudarei, Deus disse. Mentira, isso não é bíblico, tá? Isso é só uma frase montada. Isso não existe em nenhum texto. Tem diversas frases aí, né, que estão pela religiosidade. Alguém disse, e isso foi passado, e como as pessoas de fé, elas não conhecem os dogmas que elas têm que seguir, talvez a cada 5.000 pessoas, uma única tenha lido a Bíblia, e a cada 50.000 pessoas, uma tenha entendido corretamente, né? Se ela não for da área da teologia, que eu estou dizendo, o próximo ao correto. Então é muito fácil chegar para uma pessoa e dizer, olha, tal coisa é bíblica. Se o cara já dominou pelo medo a liderança religiosa ali, isso é tranquilo, né? Então, nós temos que ter uma escritura perfeita, livre de doutrina. A mensagem é muito clara de Tiago. É melhor ter boas ações do que ter fé sem ações. Se é para escolher entre ter ações boas e uma fé aparentemente fantástica, que acredita que o mundo, inclusive uma fé real, que a pessoa crê de fato, que o mundo vai mudar porque ela acredita. E as ações dela não acontecem. As outras pessoas que precisam. O cristianismo ele é baseado, desculpa, eu não falo cristianismo. Os ensinamentos de Jesus têm como base a mudança de conduta e o auxílio às pessoas, a doação, o amor ágape. O amor ágape é o amor de doação. É aquele que por si se explica. É aquele que o bem do outro é suficiente para o bem-estar interior de quem faz. Não é um escambo.
Não é, eu faço isso porque eu vou ter um paraíso. Mas faz com o interior sujo, com o interior falso, nojento, mesquinho, e a língua terrível, né? Hipócrita. Aquele que recebe, aquela pessoa que está precisando, que recebe, por exemplo, o alimento de uma pessoa assim, ela vai se beneficiar da mesma forma. Mas a pessoa que está fazendo aquilo, não. Ela não tem mudança interna, e se ela acredita na salvação no reino de cima, no reino imaterial, né? Porque uns vão falar que é em cima, outros vão falar que é imaterial, então, para ninguém ficar com raiva, essa pessoa não vai conseguir nada, então a ação dela é inútil. Mudança através do conhecimento e ação. A mensagem de Tiago é essa. Conheça, informe-se, questione, mude internamente e haja para mudar o mundo. Espero que tenham gostado da leitura e compartilhem, né? Curtam aí. Estou começando o canal, o primeiro vídeo hoje. E se houver interesse, eu continuarei fazendo alguns vídeos aí, tá? São vídeos que necessariamente são longos, mas tenham isso como se fosse o tempo de um culto de igreja. Tem pessoas que vão ficar 1, 2, 3, 4, 5 horas e só vão ouvir música barulhenta sem entender nada do que as pessoas estão falando, enquanto um toca o pandeiro numa cidade, outro está tocando a guitarra no outro estado, né? Aquela coisa bagunçada. Tem algumas bandas até que tocam bem, mas isso não tem nada a ver com o ensinamento religioso, tá? A alegria, né, a euforia, ela faz parte das nossas vidas. Mas quando nós estamos em um processo de conhecimento, nós necessitamos de introspecção. Nós precisamos de entrarmos em nós mesmos e nos mudarmos através daquilo que nós estamos absorvendo. E barulhada, gritaria e promessa de carro, de dinheiro, e que tem que dar dízimo, isso não serve para nada. Tá? Mudem interiormente através do conhecimento correto e hajam corretamente com amor ágape. É assim que as pessoas realmente se salvam e salvam, independente de como seja interpretada essa salvação. Estejam em paz, um grande abraço e até o próximo vídeo. E, por favor, quem gostou, compartilhe, inscreva-se no canal e, se tudo der certo, estarei fazendo mais interpretações aqui para vocês. Grande abraço.